cumprimentar em nome do Senhor Jesus. E eu convido você que está a sua Bíblia, possa estar abrindo agora no Novo Testamento, depois do segundo livro de 2 Pedro, possa abrir no livro da primeira epístola de João, capítulo 1. E vamos nos alimentarmos aqui do capítulo 1 ao versículo 10. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que fica depois de 2 Pedro. Amém, igreja? Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. 1 João, capítulo 1. Amém? Então vamos lá. A palavra fala assim para nós em 1 João capítulo 1, versículo 1 por diante. E o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aqui no versículo 5 por diante fala assim para nós. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8 por diante fala: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O primeiro ponto que eu quero meditar com vocês é aonde nós vimos aqui logo do versículo 1 por diante, do versículo 1 ao versículo 4, e que tudo começou através da palavra. Tudo começou no falar. Em Gênesis, nós vemos no capítulo 1, Deus, na criação do céu e a terra, ele falando algumas vezes, haja luz, haja mar, haja, sempre falando haja. Então, através da boca de Deus, nós já estamos vendo que saiu palavra de poder. Amém, igreja? Amém. Lá em João, capítulo 1, nós vemos também que fala que desde o princípio o verbo é o que? A palavra. O verbo se fez carne. Quem era este verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. E aí logo no início, na minha leitura devocional com vocês, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5, nós vimos também falando do anunciar para nós. Quando se fala de anunciar, está se falando algo, está se usando a palavra. E também eu comentei com vocês que a própria palavra do Senhor diz que a letra mata. E até dei logo o exemplo prático que a palavra mata o quê? O que a Bíblia mata? O que Jesus mata? Ele mata em nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Foi assim que eu falei desde o início na nossa leitura devocional.
E é nessa palavra que hoje nós estamos meditando, que novamente, aqui em 1 João fala novamente da palavra. Essa palavra que vivifica, porque desde o princípio essa palavra dá vida. Dá vida e é a palavra da vida. A palavra de Deus, Cristo Jesus, Ele dá a vida a nós. E é a palavra que, além de dar a vida, que temos que viver essa palavra. Porque Cristo, Ele já morreu e deu a sua vida por nós. Ele quer que eu e você não estejamos mortos espiritualmente. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer uma escolha. Porque o propósito de Deus, a escolha de Deus, já foi dita lá em João 3,16, que até uma criancinha sabe falar, que porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu único filho para que eu e você, nós, possamos ter a vida eterna. Possamos ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque, como é de costume sempre eu falar, e o pastor Marcos também, e muitos de nós que estamos aqui sempre meditando a palavra, sempre falamos que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas, que Jesus é o Salvador. E quem não quer um Salvador? Quem não quer Jesus para curar uma enfermidade do corpo? Quem não quer Jesus para curar uma enfermidade da alma? Quem não quer? Mas muitas vezes as nossas atitudes vai de contra o que nós mesmos falamos, o que eu muitas vezes eu falo, que nós como igreja muitas vezes até pregamos para alguém lá fora, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que a palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim, igreja? Nós pregamos, nós falamos isso, mas as nossas ações estão indo totalmente ao contrário do que realmente a palavra diz, quando nós damos as costas para Cristo, quando nós deixamos que o pecado seja maior do que a vontade de Cristo em nossas vidas, quando deixamos que a vivência do mundo, lá fora, das pessoas falarem que você não é para estar aqui, ou você mesmo deixar aquele pecadinho de estimação dominar você, e são vários, muitas vezes são citados através falando do álcool, ou da droga, ou da prostituição. Isso também não agrada a Deus, porque Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas não é só isso, é tudo aquilo que tira eu e você da presença de Deus. Muitas vezes você está corpo presente na casa de Deus, não falta nenhum culto, faz a obra do Senhor, prega a obra do Senhor, mas muitas vezes o nosso dia a dia não corresponde, não diz o que verdadeiramente estamos dizendo ao povo lá fora. E o que o Senhor quer essa noite de mim e de você? Ele quer que possamos estar firmando esse compromisso, que possamos estar afirmando, que não haja mais nenhuma interrogação de pergunta, que não haja se eu estou sendo cristão, se eu estou sendo de Cristo. Que as pessoas não possam estar dizendo, será que a Gisele é crente? Será que a Gisele é cristã? Será que a Gisele está fazendo o que Cristo diz? Mas antes de olhar para a Gisele, antes de olhar para qualquer irmão, nós vamos a nós mesmos, como diz lá em 2 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, essa noite, eu e você, nós precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Pare para pensar, esqueça quem está do seu lado, esqueça as pessoas lá de fora, alguém da sua família. E essa noite, você ative, afirme, tire as interrogações da sua vida e coloque uma exclamação. Essa afirmação, que quando se terminar os seus dias aqui na terra, possa ter um ponto final, e esse ponto final seja a vida eterna com Deus, que não haja vírgulas, que não haja se isso, se aquilo, se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo, mas que haja um ponto final, porque lá em Apocalipse fala que eu e você precisamos ser fiéis. Lá em Apocalipse fala que precisamos ter vestes novas, precisamos também estar com os nossos olhos com colírio.
E quando fala do colírio, nós não estamos usando o colírio científico, mas o colírio espiritual. Estamos passando a olhar diferente o mundo e não entrar na mesma fila daqueles que são a quantidade, a maior quantidade que está indo correndo para o mundo, correndo para o pecado, correndo para a prostituição e tantas ações. A falta de amor pelo nosso irmão, a falta de perdão, a falta de fidelidade a Deus, a falta de primeiro perguntar a Deus se Ele quer aquilo para as nossas vidas, porque muitas vezes fazemos planos e muitos planos, mas muitas vezes nem sequer perguntamos a Deus: Deus, é isso que Tu quer para a minha vida? Deus, é aí que Tu queres agir na minha vida? Muitas vezes o nosso achismo, o que eu acho, o que eu quero, predomina, vai à frente. E aí, Deus é para estar aqui no altar, mas aí eu digo: olha, Deus, sai aqui, sai, porque agora quem vai agir sou eu. E aí eu começo a tomar decisões, em cima de decisões. E cada decisão que eu vou tomando sem deixar Cristo estar em primeiro lugar, eu vou tirando Cristo da minha vida. Ele não pede para sair dos nossos corações, muito pelo contrário. Ele quer todos os dias estar sempre do nosso lado e querendo que o Espírito Santo haja na minha e na tua vida. Mas eu e você, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes errôneas, os nossos erros têm deixado Cristo longe de nós, têm afastado o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Estamos dizendo não para Deus na maioria das vezes, todos os dias. Muitas vezes estamos preocupados com tudo, mas não nos preocupamos de entrar na presença de Deus e ser grato a Ele pelo sopro de vida, pelo fôlego que você acordou e dizer: eu estou vivo. Você muitas vezes nem lembra que naquele momento você pode ter tido um livramento de madrugada e não foi ceifada a sua vida. Muitas vezes você está passando na rua, um carro se aproxima rápido de você e você não lembra que Deus pode ter dado um livramento de morte naquele momento de acidente. Por quê? Porque muitas vezes estamos com os nossos olhos espirituais irritados. Tantas coisas têm nos tirado do alvo que é Cristo, do foco que é Cristo. Tantas coisas têm entristecido o Espírito Santo. Tantas vezes estamos até dizendo que queremos Cristo, vamos para a igreja, mas aí desanimamos por causa de uma palavra de alguém, por causa de um olhar de alguém, ou por causa do meu próprio pecado, e aí eu começo a colocar desculpa em outro. Ah, irmã, eu hoje não posso ir para a igreja porque eu bebi. Ah, irmã, hoje eu não posso ir para a igreja porque eu tive um aperreio aqui em casa. E aí começamos a deixar o Senhor de lado. Mas Deus, Ele está aqui querendo nos dar vida. Porque desde o princípio o propósito de Deus era criar eu e você, homem e mulher, para o louvor da glória dEle. Ele não pede outra coisa a você, a não ser que você abra o seu coração e passe a viver uma vida, deixando que Ele seja verdadeiramente o teu Senhor. Deixando valer a pena o sangue derramado de Cristo Jesus pela tua vida. Quando eu e você não damos importância a Cristo, estamos dizendo que não estou nem aí para os cravos nas mãos de Cristo, para o sangue vermelho carmesim de Cristo derramado naquela cruz. Queremos muitas vezes tapear dizendo que não, mas infelizmente, às vezes nossas palavras é sim para Cristo, mas o nosso coração é não. E aqui tem dizendo claramente que Deus é luz. O tema que nós temos do versículo 5 em diante, que Deus é luz. E Ele quer que eu e você possamos andar na luz. Ele quer tão pouco de mim e você. Ele cobra tão pouco. Ele não está pedindo a você que você venda sua casa e entregue todo o dinheiro que você vendeu a casa na igreja. Ele não está pedindo que você deixe de trabalhar, de sustentar sua família, para você estar aqui na casa do Senhor. Porque tudo tem o seu tempo. Eclesiastes nos ensina que há tempo para tudo. Deus nos deixou um cronograma, horários, um relógio
para nós sabermos a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de orar. Para tudo tem o tempo do Senhor. E você tem dedicado esse tempo para o Senhor, ou você tem brincado de dizer que quer Cristo, de dizer que quer Deus na sua vida? Infelizmente, até nós nos pegamos muitas vezes em atitudes que a gente diz: eu agora vou botar a mão no arado na obra do Senhor, eu agora vou fazer mais. Mas no primeiro obstáculo, eu digo: não quero mais, eu não sirvo para isso, eu não dou para isso, eu não posso fazer isso. Mas nos esquecemos que quem capacita eu e você é o Espírito Santo de Deus, porque nós realmente não somos capacitados de nada, não somos capazes de nada. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Cristo diz para mim e para você, igreja, que o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo. Não é mentira, Ele não mentiu quando disse que voltaria para o Pai, mas que mandaria o Consolador do Espírito Santo, o Espírito Santo que é mestre, o Espírito Santo que é professor, o Espírito Santo que incomoda muitas vezes para você não fazer aquilo, e você, como teimoso, vai e faz. Você desagrada a Deus, desagrada o Espírito Santo. Que possamos essa noite, eu e você, nós como igreja, passarmos a sermos novas criaturas, andarmos verdadeiramente na luz, sermos luz. Como você pode querer ter uma vida melhor se você não quer que Deus, não deixar Deus agir na tua vida? Nós temos aqui no versículo 5 que fala: e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Em Deus não há pecado, em Deus não há mimimi, em Deus não há mentiras. E por que ainda estamos perdendo tempo, se não sabemos o dia que vamos partir dessa terra? Se nós não sabemos o dia da vinda de Cristo? Deus é luz, e quando você verdadeiramente deixa Deus agir, você passa a ser luz. Mas quando você também se afasta de Deus, as trevas entram, e não entram rápido, entram devagar, porque nós abrimos as brechas, nós abrimos as portas para o pecado, nós deixamos que a mentira entre na nossa mente e passamos a fazer tudo o que o diabo quer, tudo o que o diabo gosta, porque o plano de Deus é que você seja luz, é que você seja sal, é que você também coma desta palavra, mate a sua fome, mate a sua sede em Cristo Jesus e divida, ou melhor, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Deus, Ele não cobra tanto de você, mas você não tem observado o amor e o cuidado do Senhor. Porque se você está vestido aí na sua cadeira, é porque Deus te deu força para você trabalhar e você ter essa roupa. Se você não está descalço, não foi porque você unicamente trabalhou, mas Deus deu saúde a você para você trabalhar e comprar, por mais simples que seja o nosso calçado, para andarmos calçados. Se o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, imagine de mim e você que é filho dele. Imagine você que se diz que quer ser filho de Deus. Você acha que Deus vai te dar, você vai pedir pão e Ele vai te dar cobra? Não, você vai precisar do pão e Ele vai te dar o pão. Ele vai te dar o melhor. Ele quer suprir as tuas necessidades, mas a primeira necessidade que o Senhor Jesus quer essa noite é a tua alma com Ele, o teu espírito com Ele, a tua vida nas mãos dEle. Ele não tem pedido muito. E o que você tem feito, igreja? O que nós como igreja temos feito ao Senhor? O que eu tenho entregado ao Senhor? Não basta somente você entregar o seu dízimo e oferta no gasofilax da igreja, porque se seu coração não estiver bem, aquela oferta vai ser usada assim para o benefício da obra. Mas e o teu viver lá fora, com a tua família? O que você tem feito para as pessoas da tua casa viver melhor? O que você tem orado para que as tuas famílias venham ser abençoadas?
porque você quer o bem do teu próximo. Mas como você pode querer o bem do teu próximo se você mesmo não tem buscado por você mesmo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu primeiramente não me amo? Como eu posso dizer que Deus existe, eu não vejo Deus e eu estou me vendo no espelho porque eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu não estou dando importância ao que Deus faz para mim. E nós vimos aqui no versículo 7 que fala: mas se andarmos na luz, com Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pare de acreditar nas mentiras de Satanás, de dizer que você não é capaz. Pare de deixar que Satanás diga que você não presta para estar na casa dele. Pare de deixar que outras coisas sejam mais agradáveis lá fora do que você está na presença do Senhor. Para, igreja, porque nós não sabemos o dia e a hora que Cristo voltará. E ainda fala para nós, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em vós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. De toda. Não importa o que você fez até ao passar por essa porta, mas você tem um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. E você está deixando Ele agir como teu advogado? Você está deixando Ele ser justo? Porque é isso que Deus quer, que Ele deixe unicamente você viver bem com Ele. E se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós não deixarmos a palavra do Senhor entrar em nós, eu e você não vamos viver bem. Isso você já sabe, isso você já ouviu do seu pastor, isso você já leu na sua Bíblia, isso você muitas vezes já pregou, você já falou para alguém lá fora, mas você tem agido como Ele quer? É o Senhor que está falando, não Dagmar. Deus está novamente nos dando uma oportunidade a começar em mim. Está nos dando uma oportunidade de deixar Cristo agir em nós. Através do nosso mudar de pensar, mudar de falar, mudar de fazer. Pela misericórdia de Deus. E agora eu quero, para finalizar com vocês, em 1 João 3. Que fala, 1 João 3 fala: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim é como o veremos. E qualquer que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. O que nós precisamos agora é reconhecer, é afirmar que conhecemos a Ele, que somos chamados filhos de Deus. Você que diz que é filho de Deus, não deixe que o mundo diga ao contrário e não haja ao contrário. Bote uma afirmação, exclamação, para que o ponto final seja com Cristo no final. E ainda tem mais aqui que fala: e qualquer que é nele, que nele tenha esta esperança de purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Você acha que Cristo é puro? Amém, glória a Deus, é verdade. E você também pode ser puro. Nós podemos ser purificados pelo Senhor Jesus essa noite. Independente do que eu fiz, Ele pode nos purificar de toda injustiça. Ele quer purificar as nossas vidas. Amém? Então, que possamos deixar que essa palavra venha entrar nos nossos corações, fazer morada e dividirmos também com outras pessoas, porque é aquilo que você recebeu de graça, a purificação,
através do sangue de Jesus, a salvação, a vida eterna, assim também Ele quer que você possa estar dando para outras vidas em nome de Jesus.